Um dos eventos mais surpreendentes, e alguns podem dizer assustadores da natureza, começou nos Estados Unidos. Bilhões de cigarras estão surgindo após 17 anos debaixo do solo. Os Estados Unidos estão enfrentando um apocalipse das cigarras que acabou de começar e vai durar por cerca de um mês. Isso porque duas grandes gerações desses insetos estão surgindo de debaixo do solo ao mesmo tempo, causando uma invasão barulhenta no meio-oeste e no sudeste do país. As pessoas estão ficando desnorteadas com tanto barulho e ao mesmo tempo preocupadas com o que pode acontecer. A expectativa é que bilhões ou até trilhões de cigarras voem pelos céus nos próximos dias. A última vez que esse fenômeno aconteceu foi há 220 anos e desta vez ele será testemunhado por mais de 100 milhões de pessoas que vivem em regiões muito povoadas como Nova York, Nova Jersey, Geórgia e outros lugares. Mas afinal de contas, será que este é apenas um fenômeno da natureza, como os grandes canais de notícias estão dizendo? De acordo com vários líderes religiosos, não. Eles acreditam que essa invasão de cigarras tem um significado espiritual e está totalmente relacionado com as profecias do final dos tempos. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, eu peço para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Agora sim, vamos lá. As duas grandes ninhadas de cigarras que começaram a surgir de debaixo do solo vão sobrevoar os Estados Unidos por 4 a 6 semanas. Elas passaram cerca de 17 anos debaixo da terra, se alimentando dos nutrientes das raízes das árvores e das plantas, e somente agora verão a luz do dia. Durante esse período da primavera no hemisfério norte, elas se acasalarão, botarão seus ovos e depois morrerão. Esses ovos vão gerar novas larvas que irão para o fundo do solo, dando início a todo um novo processo. Inclusive está havendo uma discussão muito grande nos Estados Unidos, tanto nos setores do meio ambiente, do agronegócio e até da saúde. Primeiro porque as larvas das cigarras se alimentam das raízes das árvores e plantas pequenas, o que pode gerar grandes prejuízos. E outra questão importante é que antes da conclusão dessa revoada, as cigarras precisam se reproduzir e o canto é parte do ritual de acasalamento. E isso está gerando outra preocupação nas autoridades, pois trilhões de cigarras começaram a produzir ruídos superiores a 100 decibéis, apenas um pouco abaixo do que o ouvido humano é capaz de suportar sem dor. E todo esse barulho pode gerar problemas de saúde em muita gente, inclusive as pessoas já estão ligando para a polícia desesperadas, dizendo que estão ouvindo como se fosse uma sirene, um gemido ou um rugido. Por isso agora eu vou te mostrar as 3 principais crenças desses líderes religiosos que dizem que essa invasão de cigarras é algo profético. E no final eu vou dar a minha opinião sincera, então não tire suas conclusões antes da hora, tá bom? A primeira crença: as cigarras trarão morte ao mundo. Os religiosos que estão defendendo essa teoria acreditam que as bilhões de cigarras têm ligação com um evento descrito em Apocalipse capítulo 6, onde o apóstolo João fala sobre a visão que ele teve a respeito do cavalo amarelo na abertura do 4º selo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença, e por meio de animais selvagens. O último tipo de morte que esse versículo menciona é por meio de animais selvagens, o que não necessariamente se refere a apenas grandes animais violentos, como leões, ursos, tigres e outros carnívoros ou mamíferos gigantes, mas também a qualquer outra espécie que não seja domesticada e que vive em seu ambiente natural, que estão presentes em florestas, nos oceanos, nos desertos. Existem animais selvagens de todos os tipos, como mamíferos, anfíbios, as aves e até os insetos. Então, a profecia de Apocalipse 6 pode estar dizendo que uma grande parte das mortes virá por meio de animais gigantes ou até mesmo por um vírus transmitido por um pequeno animal ou inseto. Nós temos como exemplo doenças como a dengue, o Zika vírus e a malária, que são transmitidas por um simples mosquito e matam milhares de pessoas todos os anos. Ou seja, essas pessoas acreditam que as cigarras poderão trazer um novo tipo de doença que pode se espalhar rapidamente e acabar dizimando parte da população mundial em pouquíssimo tempo.
A segunda crença: as cigarras vão acabar com os alimentos do mundo. Essa ideia compara as cigarras que vão surgir nos Estados Unidos àquela praga dos tempos de Moisés, onde os campos foram tomados por gafanhotos que devoravam todas as plantações que existiam naquela nação. Por causa disso, muitos egípcios acabaram morrendo de fome. E não foi apenas no Antigo Testamento que os gafanhotos fizeram grandes estragos na agricultura. Ainda nos dias de hoje, há registros preocupantes de ataques desses insetos em plantações. Uma reportagem da revista Exame, publicada por um jornalista do New York Times em 3 de março de 2020, mostrou que as nuvens de gafanhotos destruíram lavouras inteiras no Quênia. Além disso, naquele mesmo ano, a praga se estendeu para mais de 10 países, consumindo os alimentos que iriam para a mesa de milhares de pessoas. E para você ter ideia do tamanho do estrago que um ataque de gafanhotos pode causar, saiba que uma nuvem de 1 km² desses animais consome em um único dia a mesma quantidade de alimento de 35 mil pessoas. E esse grupo de religiosos acredita que esses bilhões de cigarras pode fazer algo semelhante, não porque elas são tão poderosas quanto os gafanhotos, mas sim porque os seus filhotes se alimentam das raízes das árvores pequenas, das videiras e das mudas de muitas plantas, o que em pouco tempo poderia sim acabar causando uma crise no abastecimento de comida em parte dos Estados Unidos, trazendo morte através da fome, como está escrito na profecia de Apocalipse 6, que nós lemos agora há pouco. A terceira crença: as cigarras são os gafanhotos da grande tribulação. Já a terceira teoria afirma que as cigarras que acabaram de chegar são nada mais nada menos do que os insetos gigantes que virão com o soar de uma das trombetas do Apocalipse e que vão causar muita dor ao mundo. Essa profecia está contida no capítulo 9 do último livro da Bíblia, onde o apóstolo João faz uma série de revelações a respeito dos julgamentos que Deus derramará antes do juízo final. Essa passagem narra como será quando o quinto anjo tocar a sua trombeta, trazendo sobre a terra uma fumaça, de onde sairá gafanhotos com o poder de ferroar como os escorpiões. E a Bíblia diz que esses animais serão tão terríveis e as suas picadas doerão tanto que as pessoas vão desejar a morte, mas a morte fugirá delas. Eles, porém, não vão atacar qualquer pessoa, mas sim aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. A Bíblia diz que esses gafanhotos serão como cavalos preparados para a batalha, terão uma coroa de ouro em suas cabeças, seus rostos serão como de um ser humano, seus cabelos serão como de uma mulher, os dentes como de um leão. Eles vestirão couraças de ferro e atormentarão as pessoas por 5 meses. Irmãos, agora que você já conhece essas 3 crenças a respeito da invasão das cigarras, eu vou dar a minha opinião sobre cada uma delas, de acordo com a Bíblia, explicando por que eu não acredito nessas teorias. Primeiro, eu não acredito que as cigarras trarão morte ao mundo, porque cientificamente as cigarras são insetos que surgem em ciclos, especialmente a cada 17 anos, e são conhecidas por sua cantoria característica, não por transmitirem doenças. Essa super reunião das cigarras é um fenômeno natural bem estudado e não está associado ao surgimento de novas doenças. Ao contrário dos mosquitos, elas não se alimentam de sangue e, portanto, não são vetores de vírus ou bactérias que causam doenças humanas. E, biblicamente, nós temos que ter cuidado ao interpretar qualquer evento natural como um cumprimento específico de uma profecia do Apocalipse. O texto de Apocalipse capítulo 6, versículo 8, se refere a animais selvagens como um dos meios de trazer morte. Mas isso não significa automaticamente que qualquer aparição de animais selvagens ou insetos esteja ligada a essa profecia. A Bíblia frequentemente usa simbolismos e metáforas que devem ser interpretados com a sabedoria que o Espírito Santo nos dá e não pelos achismos que a nossa mente cria como se fosse uma revelação divina. E agora, sobre a segunda crença, que diz que as cigarras vão acabar com os alimentos do mundo, do ponto de vista científico, embora as larvas de cigarras se alimentem de seiva das raízes das árvores, elas geralmente não causam muitos danos grandes às plantas adultas ou às colheitas agrícolas, assim como os gafanhotos. Gafanhotos são conhecidos por seus comportamentos de enxame que destroem plantações, mas cigarras não formam enxames e não são capazes de gerar crises de fome. E já biblicamente, comparar as cigarras com as pragas de gafanhotos mencionadas no livro de Êxodo é um grande erro. As pragas bíblicas foram eventos sobrenaturais específicos usados por Deus para libertar os israelitas e demonstrar o seu poder. E não existe nenhuma base bíblica para vincular um fato que ocorre a cada 200 anos a algo que aconteceu apenas uma vez e serviu para mudar os rumos da história do povo de Deus.
E agora sobre a terceira crença, que é sobre a profecia de Apocalipse 9, as cigarras são muito diferentes dos gafanhotos que virão com o soar da trombeta do Apocalipse. Apesar de serem barulhentas, os insetos que estão tomando os céus dos Estados Unidos são inofensivos ao ser humano. E tem mais uma questão importante. Esses gafanhotos virão apenas quando a quinta trombeta for tocada. Isso significa que a grande tribulação já teria que ter começado há pelo menos 3 anos e meio do anúncio do anticristo como grande líder mundial. E por fim, irmãos, é importante estarmos sempre vigilantes, porque muitos se aproveitam de fatos para criar teorias da conspiração que só servem para causar medo e angústia no coração das pessoas. É claro que nós sabemos que Jesus vai voltar, mas ninguém sabe a data e a hora. Por isso, a única coisa que devemos nos preocupar é com a nossa salvação, porque é somente ela que vai nos garantir a vitória em Cristo quando o fim dos tempos chegar. E nós sabemos também que o anticristo vai governar sobre a terra, mas isso vai acontecer por um período muito curto de tempo e depois Jesus vai voltar, derrotará o mal e irá instituir o seu reinado aqui, que durará por toda a eternidade. É por isso que a Bíblia diz que surgirão um novo céu e uma nova terra, um novo mundo depois do caos total. Uma terra onde os novos habitantes terão uma vida eterna de paz e alegria, uma terra onde Deus se faz presente entre eles e todos vivem juntos no mesmo local. Um lugar onde não existe tristeza, dor ou sofrimento. Não haverá mais luto, porque a morte já não existirá. E ao final do livro de Apocalipse, o Senhor nos deixa o seguinte recado: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, clique em gostei e compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.